Mas vamos agora para a Elaine Noleto Jardim, né, apresentando o trabalho Novo Normal, a sobrevivência e resistência de grupos de quadrilhas juninas de Palmas no mundo pandêmico. Boa Elaine? tarde, pessoal. Tava ligando a câmera, tá aparecendo? Sim, te ouvimos e te É. vemos. O trabalho é meu, Elaine Noleto Jardim, da Lauane Silva dos Santos e da professora Verônica Dantas Menezes. Boa tarde, né, gente? Boa tarde a todos. Tá bom, a palavra está com vocês, tá ok? Tá bom. Eu e a Lauane somos mestrandas do programa de pós-graduação em Comunicação e Sociedade da UFT. Eu e a Lauane pesquisamos por comunicação, né, que a comunicação que não é por meio da mídia hegemônica, né, comunicação por meios populares. E as festas juninas de Palmas são o meu objeto de pesquisa. A Lau vai falar um pouco mais dela posteriormente, mas o objeto dela de pesquisa são as feiras, né? E eu vou abrir aqui o nosso slide para nortear um pouco a nossa apresentação, só um minutinho. Tá aparecendo? Não. Agora sim. Agora tá. Agora tá. Tá. Bom, estamos aí vivendo uma pandemia de um vírus mortal, né, que no Brasil já chegou aí a matar quase 100 mil pessoas e tem mais de 2 milhões de afetados pelo vírus, né? E diante dessa situação, desse vírus que é tão contagioso e mortal, muitas seções da sociedade tiveram que se reinventar, né? Vários processos sociais se modificaram para seguir as medidas de segurança sanitária, né? Propostas pelos órgãos de saúde, como o distanciamento social, a questão da máscara, de sempre lavar as mãos com álcool em gel, enfim, para que o vírus não se dissipe, né? E muitas pessoas também perderam seus empregos. Caso dos grupos de quadrilha, que em Palmas a gente tem cerca de 20, que se apresentam profissionalmente tem 27 anos mais ou menos, que eles se apresentam em circuitos municipais, em circuitos estaduais, já foram para fora do estado, para fora do país, já ganharam competições nacionais, e em Palmas a Fundação Cultural tem um edital próprio para ajudar na manutenção desses grupos, né? Ajudar eles a sobreviverem, né, com suas rendas. Porque tem a premiação em dinheiro, eles ganham entre 100 mil reais, 50 mil para conseguirem se apresentar, e isso é cíclico, né? Já dura, como eu tinha dito, uns 27 anos, né? Desde que Palmas é Palmas, os grupos existem aí para competir e mostrar um pouco da nossa cultura, que vem do Nordeste, mas é um pouco norte e mistura com várias partes do Brasil, e enfim. Escolhemos duas transmissões pioneiras em Palmas, né, de grupos de quadrilha que se apresentaram para angariar recursos para se manterem, né, para sobreviverem durante a pandemia, já que eles não teriam como se apresentar em arraiais comuns, né, já que tudo foi, os decretos aí fecharam tudo, né? E um foi o Arraiá em Casa, que foi promovido pela Federação Tocantinense de Quadrilhas, e o Arraiá Solidário, que foi promovido pela Prefeitura de Palmas por meio da Fundação Cultural. O primeiro aconteceu no dia 13 de junho, o segundo no dia 24, e duraram em torno de 4 horas. A Lau vai falar um pouco melhor sobre o objeto de pesquisa, mas eu vou falar um pouco do nosso método. Nós fizemos uma análise do conteúdo, né, que ainda está em andamento, já que a gente não concluiu a pesquisa, a partir da ótica da comunicação, como eu tinha dito, que é a comunicação por meios populares, que Trigueiro e Beltrão descrevem muito bem. E também Ribeiro e Menezes e Lucena Filho, que falam sobre festas juninas.
e também de acordo com as recomendações sanitárias e órgãos de saúde. A gente analisou como é que essas festas ocorreram, né, como é que esse arraiá aconteceu online, se eles seguiram as recomendações sanitárias dos órgãos de saúde, e se essa estrutura foi boa o bastante para que os quadrilheiros, né, que fazem essas festas se sentissem como se fosse um arraiá normal, né, num arraiá num tempo comum, né? E agora eu passo a palavra para a minha amiga Lauane. Então, como a Elai havia dito, a Elaine, a descrição do Corpus, né, nós escolhemos esses dois eventos, que foram dois eventos online, os maiores que aconteceram no mês de junho, relacionado ao Arraiá da Capital. Em Palmas já é bem marcado, né, a gente já é bem cultural que em junho aconteça o Arraiá da Capital, um evento grande promovido pela Prefeitura de Palmas, onde essas quadrilhas juninas se apresentam, né, e ganham essas premiações, como a Elaine havia dito. Não tendo esta possibilidade, eles fizeram dois arraiás online. O primeiro deles foi o Arraiá em Casa, que foi realizado não pela prefeitura, mas por uma quadrilha, por uma junina, né? Com o apoio da Federação Tocantinense de Quadrilhas Juninas, e que foi realizado no dia 13 de junho. E teve a média de duração de 5 horas, então nós analisamos essa live, né, online, essas 5 horas de evento que aconteceu. E o segundo foi o Arraiá Solidário, este sim realizado pela Prefeitura de Palmas, que ocorreu no dia 24 de junho, com duração média de 4 horas e 30, que foi esse o tempo também que nós analisamos. Então, a gente pegou essas duas lives, né, que ainda estão disponíveis no YouTube, nos respectivos canais, e fizemos essa análise com base no que a Elaine disse que eram os nossos enfoques, né? Saber como eram essas apresentações e como que as quadrilhas, as juninas estão se reformulando e como que os promotores desses eventos municipais estão se reformulando para dar conta de fazer algo nesse período, para ter dado conta de fazer, e ao mesmo tempo uma nova modalidade, né? Um novo formato, digamos assim. Pode passar, Elai. Peraí. Aí nós. Aí Pode falar. Aí são as fotos da live do Arraiá em Casa, né? Que foi o arraiá feito por uma das juninas. Esse foi o primeiro que teve do dia 13 de junho, pode passar. E esse é o Arraiá Solidário. As estruturas, como vocês podem ver, são diferentes, eles foram feitos, né, promovidos por promotores diferentes e em locais diferentes. Né? No primeiro, no Arraiá de Casa que a gente viu anteriormente, eles fizeram uma estrutura de um cenário online, bem parecido mesmo com a estrutura das lives de shows que vinham ocorrendo, né? Só que com essa estética junina, de quadrilhas, com esse cenário bem festivo de Arraiá. E já o segundo, a live solidária, foi apresentada no Espaço Cultural de Palmas, que é um espaço bem grande que a gente tem aqui, onde fica a Fundação Cultural do município, e eles também fizeram toda uma estrutura com cenário. Neste Arraiá Solidário foram 3 cenários diferentes, e a estrutura foi bem maior, o próprio palco para apresentações dos dos casais de juninas, dos casais de reis e de noivos, tiveram bem mais espaço, né, para fazer essa apresentação. E aí eu vou falar um pouco sobre essa análise do Arraiá Solidário, e em seguida a Elaine volta para falar do Arraiá de Casa. Pode passar, eu acho. Esse é o Arraiá Solidário. Então, como eu falei, ele foi promovido pela Prefeitura, né, por meio da Fundação Cultural de Palmas, para angariar recursos para assistência financeira aos grupos juninos. Então, no mesmo formato das lives que vinham sendo feitas dos shows, né, de cantores, tinha lá o QR Code para doação, eles ficavam repetidamente falando na live sobre essa importância da doação, né? E o evento ele foi transmitido no YouTube da Prefeitura, que é um YouTube que hoje tem, um canal de YouTube que hoje tem mais de 5 mil inscritos, né? E essa live teve mais de 8 mil visualizações
e 4 comentários, além de 724 likes e 29 dislikes. Por que eu coloquei esses números? Porque eles são importantes quando a gente vai falar um pouco mais à frente da questão de engajamento, né? A importância desse engajamento do público, tanto do público das próprias juninas, né? Porque os grupos juninos, eles são enormes, né? E os grupos das quadrilhas. Então, eles estavam presentes em peso nessas lives, mas também outras pessoas, a comunidade, a população em geral. Ali no Arraiá Solidário, eles tiveram, aqui já tiveram um DJ também, que foi eles trouxeram esse formato com DJ, mas também com músicas ao vivo, e a gente já percebeu dentro dessa análise que, enquanto as músicas ao vivo, com músicas ali, relacionadas e alusivas ao Arraiá, né, músicas de São João, elas tinham mais motivação, você percebia mais uma empolgação, uma emoção ao assistir, né? Como nós assistimos para apresentar, a gente percebeu, isso é bem perceptível. Já com o DJ, era bem diferente, sabe? Eles trouxeram essa proposta um pouco diferente, mas que dentro da nossa análise ficou um pouco sem motivação dentro do contexto do Arraiá. A estrutura... pode voltar para a imagem do Arraiá Solidário para ficar melhor. A estrutura teve diferentes cenários, como eu falei, música ao vivo, e teve as apresentações de reis, noivos, com esse palco que vocês estão vendo aí, que ele é bem extenso, e também, né, o jogo de luzes e tudo mais. Só que só foram 3 apresentações de reis e noivos, e, para além disso, a live ela ficou durante essas 4 horas e meia, trazendo vídeos de arraiás anteriores, de quadrilhas se apresentando em outras edições do Arraiá da Capital, e também vídeos das temáticas que tinham sido escolhidas pelos grupos juninos para este ano, antes de saberem da suspensão. Mas, enfim, nessa live o chat foi desativado, então eles não tiveram... A gente não teve acesso às métricas de comentário ao vivo, só os comentários posteriores, e percebemos que o engajamento foi baixo. Aí agora é a Elaine. O Arraiá em Casa, ele teve um viés mais artesanal, ele teve não é que teve uma organização mais falha, mas como foi o primeiro, eles estavam experimentando, né? Mas, apesar disso, eles tiveram 12.177 visualizações e eles só contam com 1.490 inscritos, né? E tiveram 476 likes e 9 dislikes. Ao contrário do site da plataforma do YouTube da prefeitura, eles deixaram os comentários ativos e as pessoas estavam muito encorajadas com aquela nova forma de assistir uma festa junina, né? E aí, os comentários que a gente percebeu foi eles falando, nossa, que legal, trazia um sentimento de saudosismo, né, da festa, do que foi a festa. O que pecou um pouco nesse cenário deles foi porque 11 rainhas se apresentaram e o tablado era pequeno, e a rainha precisa de um espaço maior para ela fazer a coreografia, né? E aí, com isso, a gente percebeu que elas eram desmotivadas também além disso, por conta da falta de público. Né? Na fala do próprio apresentador, ele fala sobre a falta de é muito triste chamar a rainha e ninguém tá aplaudindo e gritando, né? E aí a gente nota que esse engajamento, essa falta de engajamento ao vivo, não online, ele faz com que os apresentadores se sintam menos motivados para a festa, né? E é basicamente isso. Não sei se ainda dá tempo de falar mais algumas coisas. Só o encerramento. Bom, assim como o Arraiá Solidário teve a apresentação de cantores, ele foi transmitido por 5 horas, ele também teve arrecadação de mantimentos para os quadrilheiros, só que a gente ainda não tem noção do dinheiro gasto com essas festas e com o dinheiro arrecadado. E sobre as questões de segurança sanitária,
Na live do Arraiá em casa, a gente percebe que as pessoas transitam sem máscara, que é muita gente junta num local pequeno, né? Só que a gente não tem como saber se eles seguiram ou não as regras de segurança, porque a gente não sabe se eles fizeram testes antes de fazerem a transmissão. No caso do outro Arraiá, a gente percebeu que eles tinham mais distanciamento, né? Apenas o casal de reis e casal de noivos ficavam bem próximos. Foi o que a gente notou nessas transmissões. Exatamente. E é uma pesquisa que ainda está em andamento, né? A gente ainda está fazendo uma análise mais detalhada e estamos em contato com esses grupos e com as instituições e os promotores para ter mais detalhes e conseguir ter uma pesquisa bem concisa. Eu agradeço muito por vocês terem nos ouvido e por essa apresentação. Muito obrigada. Nós que agradecemos a vocês, Elaine e Lauane. Eu estou aprendendo muito hoje, gente. Cada apresentação eu aprendo mais um pouco.